enxergar nas comunidades, nas regiões administrativas. Olá, acho que já estamos aí no finalzinho da tarde. Agradecer Sebrae pelo convite. É uma honra estar com mulheres tão especiais e que representam tanto para a gente nesse painel. E essa é uma pergunta, Paula, que, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que mesmo em cidades, seja na periferia, seja no alto escalão, a mulher ela tem um papel de protagonismo no seu ciclo, na sua família. E a preocupação que a gente tem é de ter essa mulher estruturada para que ela possa ser o suporte da sua casa. Independente dos lares brasileiros, que nós temos uma predominância de mulheres mães solo, que empreendem, que cuidam dos seus filhos, mesmo as mulheres que estão numa configuração de casamento, de família estabilizada, a gente sabe que o centro afetivo da casa acaba sendo predominantemente da mulher. E quando a gente tem a questão da vulnerabilidade que acompanha esse protagonismo da mulher em relação à estabilidade emocional da sua família, temos um agravante. Porque quando a mulher também tem que se preocupar, claro, com o que colocar em cima da mesa como alimento, isso soma a tantos outros problemas e exigências da mulher de uma maneira geral. E a gente fala em todos os espaços, eu ouso falar que a mulher pode estar num papel de alta performance, ser uma CEO, ser uma vice-governadora, como a gente tem uma vice-governadora super atuante, não importa, ela sempre vai se preocupar com aquilo que qualquer mulher, mãe, se preocupa. Que seus filhos estão comendo, onde seus filhos estão, se a sua casa está bem, se o seu esposo está, enfim, se o seu casamento está bem. Essa é uma preocupação que a gente leva em todas as áreas. Mas a vulnerabilidade, ela traz de forma evidente esses problemas. Portanto, a mulher como ponto central da política pública é cuidar da família. E o nosso papel principal como cidadãs, como as mulheres que acreditam na família, é cuidar dessas mulheres, sempre pensando, em especial, na família que se inicia com o filho. Quando a mulher está com a família com algum problema, isso impacta na sua vida profissional. Por mais que a mulher precise superar as questões pessoais pelo compromisso, isso com certeza também tem um preço interno. E a mulher vai sempre procurando encaixar tudo para que ela se sinta confortável para avançar. Eu, quando recebi o convite para ser secretária, há mais de 6 anos, eu senti um medo absurdo, porque eu nunca tinha ocupado um cargo similar. E eu falei, o máximo que pode acontecer é dar errado. Mas por trás dessa minha ação, tinha uma estrutura emocional que me acompanhou ao longo de muitos anos que eu fui adquirindo. E hoje o que eu mais vejo, eu que tenho muitas mulheres que eu convivo, independente da classe social, é a estrutura emocional de cada uma. Essa estrutura emocional, e eu estava ouvindo Mariana falar de violência, imagine só você confiar o seu amor, a sua vida a uma pessoa e saber que essa pessoa te machuca, te bate. Junto com isso, que é um outro extremo, mas que é silencioso, é você estar com uma pessoa que, pela mulher, a gente sempre busca conversar com o nosso parceiro, perguntar se é a melhor escolha, e de repente vira a ficha de depois de 20 anos, essa pessoa sempre te minou. E que, na verdade, as opiniões que eram trazidas para você não eram as verdadeiras, mas eram as que te condicionavam a sempre ser dependente. Dependente financeiramente e emocionalmente. Quando eu encontro essas mulheres, a maioria das histórias é de frustração. É de frustração, as dores acompanhadas de uma frustração pessoal que mostra que ela não conseguiu
ser e estar aonde ela algum dia sonhou. Seja opondo ou trazendo esperança e exemplo dentro da sua casa, seja se opondo a um padrão que quiseram encaixá-la, mas a frustração acompanha todas as dores dessa mulher. Quando a gente fala do empreendedorismo, e você, Paula, também é uma mulher que eu acompanho há tantos anos, sempre à frente, sempre assumindo novos desafios, é libertador. É libertador, porque você encontra pessoas, você se depara com situações que você não se deparava, e aquela situação que antes você achava normal, muda o seu padrão, porque o conhecimento é repertório. A partir do momento que você expande as pessoas que você encontra, que você conhece, os espaços que você acessa, os países que você vai, a sua referência de normalidade se altera. E com isso, você começa a almejar e a perceber que você pode mais porque outras pessoas atingiram, são iguais a você e atingiram outros espaços. E esse padrão interno que eu acredito que vem através do seu conhecimento é que faz com que você tenha uma estrutura emocional que te permite, inclusive, acreditar que você é capaz de ganhar o seu próprio dinheiro e empreender. E isso é uma conquista. Tem pessoas que demoram muitos anos. Às vezes tem pessoas que encontram com pessoas, com uma amiga, com um projeto social, aqui no Sebrae, ouvindo a gente falar e dá um estalo. A verdade é uma busca constante para que esse estalo venha para a sua vida. Portanto, esses encontros são tão importantes. Porque às vezes pode ser corriqueiro para uma pessoa que está do seu lado, mas de repente pode ser a palavra que você precisava ouvir para você passar a acreditar em você. E essa frustração, ela vai transmutando e ela vai virando confiança. E hoje o que eu vejo é uma frustração que a gente, em vários momentos, Rose deve passar por isso, secretária Gisele que está aqui passa por isso, eu que passo por isso, vocês que passam por isso, através de uma trajetória de projetos sociais, de incentivo, de exemplo, de referência, a gente consegue acompanhar essa caminhada de transformação dessa mulher para que hoje ela possa estar sentada aqui e ganhando seu próprio dinheiro. A gente só vai conseguir mudar a forma quando as coisas acontecem, quando as decisões tiverem uma mulher presente. E a dinâmica dessas decisões, não só nos espaços de poder público, numa empresa, você só consegue mudar a dinâmica que realmente o acordo vai ser firmado no vinho, no jantar, enquanto a mulher está indo para casa, se na verdade essas decisões também fizerem sentido e tiverem mulheres que têm outra forma de se relacionar e de fechar negócios e de lidar entre casa e trabalho. Isso não acontece ainda porque os espaços de decisão entre mulheres e homens são totalmente diferentes. Então a gente precisa mudar a dinâmica, a mesma coisa que acontece em qualquer ambiente. Se nós temos mais mulheres, se nós temos mulheres, as respostas, as decisões, elas têm outras condicionantes. É normal, isso é fato. Agora, por que a gente precisa discutir? É basicamente, Paula, como a gente fala que nós precisamos de mulher no poder, de mulheres eleitas, de mulheres à frente, de grandes empresas, com um olhar diferente que não impacta longe, impacta perto também. A empresa é a mesma coisa da sua casa, é a mesma coisa do seu trabalho. Ele funciona conforme a dinâmica das pessoas que trabalham lá. E quando uma mulher decide isso, a dinâmica é a decisão dessa reunião, desse negócio não vai ser no happy hour, não vai ser no jantar, porque eu vou estar em casa com meu filho, vai ser durante o expediente, porque é o horário que nós estamos aqui na empresa. E isso traz um espaço de fala e um pertencimento muito grande para as mulheres, que têm formas diferentes de se relacionar. E a gente precisa entender. Dessa mesma forma, a gente fala de mulheres que empreendem. Mulher vende tudo, vende desde um batom, vende bala, ela vive para se virar. A mulher, a gente tem aquele negócio de que a mulher se vira nos 30. E é verdade. Só que falta incentivo para essa mulher sair daquela bala que cabe só no bolso, para ela começar a entender que ela precisa gerir um negócio.
O Sebrae faz isso muito bem, mas a gente precisa expandir. A gente tem milhões de mulheres empreendedoras no Brasil que têm medo porque não tem crédito acessível, porque não tem espaço, porque não é entendida, não é recepcionada dentro da sua casa. Mas a gente tem que entender que nós somos a maioria no Brasil. Se essas mulheres não gerarem renda, o Brasil não cresce, porque nós somos a maioria da população. Então nós vamos ficar dentro de casa sem gerar negócio, então o Brasil não vai avançar. E a sociedade precisa entender. A gente quer um Brasil próspero, a gente precisa garantir que essas mulheres possam empreender. Mônica.